Veja só, minha gente, estamos de volta aqui com Cidade Alerta Sergipe para falar do fim do julgamento do caso Mel. Todos condenados. A irmã Naninha teve a pena de 22 anos, foi condenada por 3 crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e agiotagem. O marido dela, o Everton, uma pena menor, 17 anos, não teve o crime de agiotagem. O casal confessou o crime, por isso eles tiveram essa redução de pena. O amigo de Mel, taxista, teve a pena de 20 anos, maior do que a de Everton. Everton que confessou ter dado esses golpes de faca justamente porque o Marcelo, em momento nenhum, confessou o crime, não teve essa redução de pena. Aqui no estúdio, eu recebo a advogada, que foi assistente de acusação neste júri popular que durou 2 dias, a doutora Monalisa de Jean. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Já quero começar com a seguinte pergunta. Eu, quando soube, e aqui vocês sabem que assim como vocês, eu não sou nenhuma especialista no direito, por isso que eu trago as pessoas que são para nos explicar, fiquei com a mesma dúvida de todo mundo, né? Por que da diferença da pena? E aí eu já adiantei que foi por causa dessa confissão do Everton e da Elisandra, e não teve essa parte da confissão do Marcelo. Mas a minha dúvida é, 3 anos de diferença, 17 o Marcelo, 17 o Everton, 20 o Marcelo. Só porque ele não confessou, é assim mesmo que funciona? Boa noite, Mariana. Então, no caso do Marcelo especificamente, é o que se pergunta, né? Porque ele, já que ele teve uma participação totalmente diferente, porém, Marcelo, ele prestou 3 depoimentos diferentes. Primeiro, o depoimento de apresentação espontânea na delegacia, né, dando informações divergentes. Depois, um outro depoimento e depois outro depoimento. Todas as 3 versões diferentes. Então, ele não teve nenhum tipo de benefício pela confissão e também ele tentou, de diversas formas, mudar todas as suas versões anteriores. Então, por conta disso, o Marcelo ele teve a pena de 20 anos. Foram 2 dias muito difíceis, né, Monalisa? Eu acredito que até para quem tem mais experiência em júri popular, ainda assim é um desafio. Qual o momento assim que você destaca, né? Ó, na sua tela aí, imagens exclusivas aí do momento do Everton, da Elisandra, da Naninha. O que foi mais difícil nesse processo? Então, o mais difícil foi tentar, né, durante todos esses anos, desde 2022, continuar dizendo que houve sim, após a morte de Mel, depois hoje já, né, não mais acusada, condenada, ela pediu para que o filho fosse ao banco com uma procuração para ainda tentar fazer o saque do seguro. Então, isso assim me chamou a atenção porque só demonstra que, mesmo presa, não houve um arrependimento. E outro ponto que me chamou a atenção, que em nenhum momento ela esbanjou nenhum tipo de emoção. Porque normalmente, com a experiência que tenho, no momento da sentença, eles ficam, né, os réus, eles ficam chocados, né? Em nenhum momento ela demonstrou nenhum tipo de emoção e arrependimento. Eu queria pedir para meu diretor Fredson Navarro colocar a imagem dos 3 aqui, porque ontem, na hora que eu fui falar da logística do crime, o Marcos Couto estava ao vivo com o advogado de defesa do Marcelo. E na hora que ele foi falar sobre a logística, nós dissemos, ele disse lá e a gente acabou reproduzindo, que quem deu as facadas, as 20 facadas, seria o Everton. Mas o Everton não agiu sozinho. No carro, o motorista era o Marcelo. A Elisandra estava no carona. A Mel, a Verônica, estava no fundo junto com o Everton. Então, a informação que a gente tinha era de que só o Everton tinha desferido os golpes de faca. Mas a história não é bem assim. Conta os detalhes pra gente, por favor. Então,
foi dito nos debates ontem, onde foi o momento que o processo, né, foi tirado o sigilo nesse sentido, no momento dos debates. Então, foi uma das minhas falas, é que tem um áudio que a própria Elisandra, a Naninha, ela informa que o Everton iniciou com os golpes e ela também golpeou a irmã. Então, não foi só Everton, ela também golpeou a irmã. Depois disso, ela informa também que o Marcelo tocou fogo. Então, é bem chocante quando se fala, né, que a irmã, e sem esbojar nenhuma emoção, né, mesmo nos depoimentos que foi prestado, ela não se emocionou em nenhum momento, nenhum arrependimento. E ela fala que ela também golpeou a irmã. Isso é muito chocante, porque eu lembro para vocês que não era apenas uma irmã, era como se fosse uma mãe, elas eram muito próximas, tanto que o seguro de vida de Mel estava no nome de Alessandra. Em caso de morte de Mel, era ela que recebia. Então essa foi a motivação apontada nesse júri popular para a morte de Mel. Ao contrário, o seguro de vida de Alessandra não era no nome da Mel, era no nome do filho dela. O que torna isso ainda mais cruel é que eles não usaram nenhum facão, que perfuraria logo, né? Eles usaram o quê, doutora? Um canivete. Um canivete que, segundo os depoimentos, pertencia a Marcelo. Então, com os canivetes foi deferindo os golpes, né, em várias regiões. Nós mostramos no júri ontem os locais que foram atingidos. Então, desculpa, foi nessa região, um pouco mais abaixo. Então, assim, todas as regiões. E aqui, né, essa região é a fatal, né? Então, foi com o canivete. E nesse momento, tem também dentro do processo, o qual a Mel disse, mate logo, tá doendo muito. Como é que a gente sabe dessa informação, que a Mel falou isso? Então, foi a informação passada pela própria Naninha. Ela mesma contou? Ela mesma informou. E nada disso fez ela parar? Não fez ela parar. O que não... Muito pelo contrário, né? Ela finalizou, a irmã foi perdendo o sangue, tanto que o laudo é anemia aguda pela perda de sangue, né? E depois foi para poder tocar fogo no corpo da irmã. E é cruel também porque, como eu disse ontem, 2 dias antes deste crime ser cometido, o pai dos filhos da Mel, o ex-companheiro da Mel, pai das crianças de 4 e 10 anos hoje, ele morreu num acidente de trânsito. Então ela sabia que essas crianças já não iam ter pai. E ainda assim, nada freou a atitude dela. Eu falo ela, né? Mas na verdade, quando a gente se refere a ela, é porque é irmã. Então a gente acaba tendo aquele sentimento de que podia, né, ter uma consideração. Mas o Everton agiu da mesma forma. E o Marcelo, por que ele não foi inocentado? Quais são os elementos que apontam que o Marcelo sabia de tudo e mais, participou de tudo? Então, o Marcelo, desde o início, foi pegar Mel, né, como ele tinha um carro que funcionava como táxi, então era uma pessoa de confiança de Mel, né? Então foi pegar, pararam no posto, compraram o álcool para poder tocar fogo. Então, assim, ele já foi consciente de tudo, né? Dirigiu até o local, no momento das facadas ou dos momentos dos golpes, ele não tentou nenhuma reação para que ocorresse um impedimento, né? Nada, ele simplesmente observou tudo aquilo e nada fez. E segundo Naninha, no próprio depoimento dela em delegacia, ela disse que ele que tocou fogo. Porém, é importante deixar bem claro que a questão do corpo, né, todos os 3 responderam igualmente. A gente fala ocultação de cadáver, mas na verdade é um outro termo que se chama, né, para esse caso. Qual seria e por quê?
Então, é porque eles, como houve a questão de tocar fogo, o termo que se utiliza é que eles tentaram desfazer, né, daquele corpo, porém de uma forma tocando fogo, né? Eles não pegaram o corpo e esconderam. Então, ele tocou fogo para não sobrar nada e não ficar nenhum vestígio. Eu explicado tudo isso, tá, gente? A diferença das penas, o porquê e as provas. A gente tem muita curiosidade de como é que funciona um júri popular. Os 7 jurados são escolhidos através de um sorteio e no final de todo esse processo são feitas algumas perguntas para eles. E eu tinha muita curiosidade, pedir aqui para trazer para que a doutora Mona Lisa conseguisse nos explicar. Vamos colocar aqui na tela. Não vamos mostrar todas as perguntas, é claro, porque não dá, mas só para a gente ter uma noção de como é que funciona essa logística. Aparecendo aí na sua tela como é que são feitas as perguntas. Então, uma delas, por exemplo, já começa assim. Verônica recebeu golpes de arma branca, provocando as lesões indicadas no laudo cadavérico. As causas foi ou foram a causa do óbito da aludida vítima? Aí aqui a gente tem, 4 votaram sim. Tem uma outra pergunta. Elissandra, de forma livre e consciente e em comunhão de esforços com os demais pronunciados, concorreu à prática do fato acima descrito, efetuando os golpes de arma branca que atingiu a vítima Verônica Elidiane Amel? 4 votos para sim. A gente pode ir passando ao longo que eu for entrevistando aqui a doutora Mona Lisa, que a gente tem algumas outras perguntas, enquanto você me explica qual é o sentimento enquanto está sendo feita aí essas perguntas, sendo dadas respostas. Qual seria a pergunta que você ficou mais apreensiva? Pronto. Só explicando rapidinho, cada quesito desse ele vem individualizado para cada para cada réu, tá? Então, o primeiro, o principal é aquele primeiro que você leu, porque aí a gente já consegue dar sentido de que não haverá uma absolvição. O segundo é o que, para justificar o motivo torpe, é esse aqui, que é a questão de que, não, da agiotagem não, do empréstimo, do seguro de... do seguro de vida, né? O qual justifica ali o motivo torpe e comprova que realmente... a Elissandra, após presa, ela tentou receber esses valores. É esse daí que a gente está vendo, né? Então, mesmo depois de ter matado a irmã, da prisão, ela faz uma procuração em nome do filho, para o filho sacar. Confirmado pelo próprio filho, né? Exatamente. Ele fala que foi feita assim, uma procuração, não só no depoimento, mas no processo tem essa solicitação do seguro, né? Então não é somente a fala dele, é que foi feito uma procuração, né? O que causou o impedimento foi porque dependia, porque Mel deixou 2 filhos. Então, para receber o seguro também precisa que os filhos também recebam. Eu queria também, para a gente já chegar no finalzinho, falar com você que teve contato o tempo todo com a família. Eu também, vocês acompanharam aqui, eu não nego isso. Uma família destruída, uma criança de 10 anos que tentou tirar a própria vida, uma criança de 4 que acaba de ser diagnosticada com autismo, a mãe da Mel, a dona Ciene, devastada, passando mal, precisando dessa rede de apoio das irmãs, das amigas, dos vizinhos. Na hora de receber essa sentença, qual foi a reação delas? Então, naquele momento, diante de 2 longos dias, né, que a família ficou aguardando, teve que a mãe também, ela não se sentiu bem, né, no dia anterior ao júri, né, elas se sentiram, né, não vou dizer, porque eu costumo dizer que no tribunal do júri não há vencedor, né, porque existe uma dor de uma família que perdeu, mas é o que o tempo todo eu venho falando, é que elas vão poder seguir e ter a certeza que a justiça que tanto se buscou durante esses anos, ela foi feita, né? Então, uma das perguntas do filho dela, quando terminou, ele ficou lá fora, que quando ele me viu, ele perguntou: doutora, eles vão ficar presos, eles vão pagar? Aí eu falei:
Sim, aí falei detalhadamente cada pena, porque ele é extremamente inteligente, né? Aí ele disse, foi feita a vontade de Deus. Isso me emocionou muito, né? Porque a gente que acompanhou, conviveu todo momento, né? Os momentos de dores, de sofrimento, de vários adiamentos, de várias idas ao fórum e sem uma possibilidade de fim, né? Então isso emocionou muito. Hoje eu não vou me emocionar, já coloquei aqui que eu não vou me emocionar. Ontem me emocionei muito aqui falando desse caso, porque o Enzo Guilherme que você se refere é realmente uma criança que nos faz refletir muito. Para mim, ele também questionou. Ele perguntou, você já imaginou, tia Mari, seu pai morrer num acidente de trânsito e 2 dias depois sua tia matar sua mãe? Imagina uma criança. Na época ele tinha 9, quando ele me fez essa pergunta. Falei, eu não posso imaginar a sua dor. O que eu posso te dizer é que eu vou fazer de tudo para que a justiça seja feita. E eu agradeço a todos os aliados que eu encontrei no caminho, inclusive você, doutora Monalisa de Jean, que agradeço, né, que acompanhou esse caso com tanta generosidade, empenho e talento e compromisso. E agradeço também a vinda hoje. Deixo aí agora a câmera aberta para você falar o que quiser. Então, eu agradeço a TV Atalaia, agradeço a toda a equipe, agradeço a você, Mariana, por ter, né, a gente está acompanhando, assim, eu tenho certeza que se não fosse o empenho, a dedicação da imprensa, principalmente da TV Atalaia, esse caso cairia no esquecimento, porque o caso ocorreu em 2021. Né? E a todo tempo, em todas as audiências, mesmo que ela tenha sido remarcada em cima da hora, a TV Atalaia estava presente, né? Então, sempre foi abordado aqui. E também foi utilizado lá nos debates sobre isso, né? Que foi um crime midiático. Então, se não fosse a imprensa, talvez o resultado não seria esse. Então, eu agradeço a dedicação e parabenizo toda a TV Atalaia por toda a dedicação e sensibilidade com o caso. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Monalisa de Jean. Eu quero fazer um agradecimento, já que ela citou aqui a TV Atalaia. Agradecer a TV Atalaia por me permitir, por nos permitir. Meu diretor Fredson Navarro, a Luzia Teles, que está com a gente, o repórter Marcos Couto, o repórter cinematográfico Miro Ribeiro, todos empenhados para trazer a notícia. O Lucas Moura, Vinícius Mecenas, todo mundo já fez alguma matéria. Aline Aragão, Jéssica Cruz, todos os repórteres dessa casa, Selma Souza, todos fizeram alguma matéria em relação a esse caso meu, porque estamos acompanhando realmente desde o começo. Eu agradeço a TV Atalaia por ter esse compromisso jornalístico de seguir acompanhando o caso até o desfecho.